Então vamos fazer um exemplo do que a gente viu no vídeo anterior. O objetivo é só ilustrar o cálculo de autovalores e autovetores no operador do R3. Então, relembrando como a gente calcula autovalores e autovetores, T é um operador do Rn, A é a matriz desse operador na base canônica. Os autovalores de T são as raízes do polinômio característico que é calculado fazendo o determinante de A menos Ti. O autoespaço do autovalor lambda é o conjunto de solução do sistema A menos lambda I x igual a zero. A propósito, uma coisa que você pode estar se perguntando é, na hora que a gente calcula, se a gente calcular os autovalores utilizando uma matriz diferente da matriz na base canônica, o que é que acontece? O polinômio dá diferente, por exemplo, se a gente calcular o polinômio característico usando uma matriz diferente da matriz de A na base canônica? A resposta é não. As contas estão feitas nas notas de aula, você pode olhar lá. Toda vez que você calcula o polinômio característico, você obtém o mesmo polinômio, não importa em que base a matriz que você está utilizando para calcular o polinômio tá. Você pode pegar o operador e representar de qualquer base, o polinômio é exatamente o mesmo em todos os casos. Tá? Isso depende só de propriedades do determinante, as contas estão feitas nas notas de aula, você pode dar uma espiada lá se você estiver curioso para saber como é que é. Então, o exemplo que a gente vai fazer é o operador do R3 definido dessa maneira. Então, tx1, x2, x3 vai em menos x1 mais 2x2 menos 2x3 na primeira entrada, menos 3x1 mais 4x2 menos 2x3 na segunda e menos 3x1 mais x2 mais x3. Então, a matriz desse operador na base canônica é simplesmente obtida colocando os coeficientes de x1, x2, x3 nas linhas, ou calculando TD1, TD2, TD3 e botando nas colunas, conforme seu gosto, e dá essa matriz, menos 1, 2, menos 2, menos 3, 4, menos 2 e menos 3, 1, 1. Bom, vamos calcular os autovalores, então. Para calcular os autovalores, a gente tem que subtrair da diagonal da matriz o T, porque lembra que o que a gente calcula é o determinante de A menos Ti. Então, o que acontece é que você está subtraindo da diagonal a variável T. Então, fazendo isso, o que a gente tem é essa matriz. A gente calcula o determinante usando o máximo para ficar fácil. Dá menos t ao cubo mais 4t ao quadrado menos t menos 6. E aí, novamente, é um polinômio de grau 3. Não é fácil achar as raízes, mas apelando mais uma vez para o máximo, eu tenho que as raízes são menos 1, 2 e 3. Então, esses são os autovalores de t. Vou calcular o autoespaço do autovalor menos 1. Bom, para isso, eu tenho que olhar para o sistema A menos lambda, no nosso caso lambda é menos 1, então A menos I vezes x igual a zero. Ou seja, a matriz do sistema nesse caso é A menos 1 vezes I, ou seja, A mais I. Então, somando 1 na diagonal, eu obtenho essa matriz. Aí eu aplico a eliminação e obtenho a matriz escada resultante. Note que a matriz escada tem uma linha de zeros. Isso obrigatoriamente tem que acontecer. Toda matriz que representa um autoespaço, obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma linha de zeros. Por quê? Porque um autoespaço não pode ser zero. Tem que ter pelo menos um autovetor dentro dele. E, naturalmente, se ele tem um, tem infinitos, porque você multiplica esse autovetor por constante e você obtém infinitos autovetores como consequência. Então, como o sistema correspondente ao autoespaço é sempre um sistema indeterminado, porque tem que ter um autovetor diferente zero, então se é um autovalor, tem que ter um autovetor correspondente. A matriz, quando você aplica a eliminação, é uma matriz escada com pelo menos uma linha igual a zero. Pode ter várias linhas iguais a zero, mas pelo menos uma linha igual a zero. A gente constrói o sistema correspondente e aí fica fácil de ver o que acontece. x2 é igual a x3 e quando você substitui em cima, você vê que fica menos 3x1 mais 3x3. Então, x1 também é igual a x3. Portanto, um vetor x1, x2, x3 está no autoespaço de menos 1. Se somente C, ele é da forma x3, x3, x3. Substituindo x2 e x1 por x3. Com x3 em evidência dá 1, 1. Então, o autoespaço é a reta gerada pelo vetor 1, 1. Passando por o autoespaço de 2, eu faço A menos 2i, obtenho essa matriz,
que é a diferença entre a matriz A e duas vezes a matriz de identidade, calculo a matriz correspondente e dessa vez é claro que eu tenho duas linhas aqui iguais. Então, uma linha é evidentemente nula e quando eu aplico a eliminação, a matriz escada resultante tem essa cara. Então, o sistema, mais uma vez, tem x2 igual a x3, só que dessa vez, quando você substitui x2 igual a x3, o menos 2x3 mais dx3 anula, e eu fico com 3x1 igual a 0, então x1 é nulo. Substituindo isso no vetor x1, x2, x3, que a gente está pensando como estando em V2, que é o alto espaço de 2, a gente obtém o vetor 0, x3, x3, põe x3 em evidência, dá x3 vezes 0, 1, portanto, o alto espaço de 2 é gerado pelo vetor 0, 1. Finalmente, o alto espaço de 3, A-3i é a matriz que já está escrita aí. Dessa vez eu tenho duas linhas iguais também. Então, fazendo a eliminação, eu tenho 2 menos 1, 1, 0, 1, 1 e a linha nula, que pelo menos uma linha nula a gente tem que ter. Dessa vez eu não tenho a equação x2 menos x3 igual a 0, eu tenho x2 mais x3 igual a 0. E aí, calculando x2 igual a menos x3 e substituindo na equação de cima, a gente tem x1 igual a menos x3. E, portanto, um vetor x1, x2, x3 vai estar em V3, que é o alto espaço de 3. C e somente C, ele é da forma, substituindo x1 e x2 igual a menos x3, eu obtenho o vetor menos x3, x3. Ponho x3 em evidência, x3 vezes menos 1, 1. Então, o alto espaço V3 é igual a menos 1, 1. A reta de vetor diretor, menos 1, 1. Então, nesse caso, os três altos espaços são retas. E aí, esse operador é diagonalizável? Bom, eu tenho três vetores que são autovetores. E eu escrevo os três vetores juntos e me pergunto, isso aqui é uma base? Bom, em princípio, eu teria que determinar se esses vetores são linearmente independentes. Só que a gente viu no vídeo anterior que tem um resultado que diz o seguinte: se você tem autovetores que correspondem a autovalores diferentes, eles obrigatoriamente são linearmente independentes. Só que nesse caso, 1, 1 está associado ao autovalor menos 1, 0, 1 está associado ao autovalor 2 e menos 1, 1 ao autovalor 3. São três autovalores distintos. Então, pelo resultado útil que a gente viu no vídeo anterior, esses seres são linearmente independentes, porque eles então são associados a autovalores distintos. Então, isso é uma base. Então, eu tenho uma base de autovetores do operador T. Bom, quero construir quem é T na base beta. Para construir T na base beta, eu pego o primeiro vetor, então a regra é a mesma, né, de sempre. Pego o primeiro vetor, aplica T a ele, vê quanto é que dá, e escreve como combinação linear da base. Mas se eu pegar o primeiro vetor, que é um 1, ele é um autovetor de menos 1. Quando eu aplicar T a ele, vai dar menos 1 vezes ele. Ou seja, menos 1 vezes ele, mais 0 vezes esse, mais 0 vezes o outro. Consequentemente, na primeira coluna, ele deve ter menos 1, 0, 0. Da mesma maneira, se eu pegar 0, 1, 1 e aplicar T a ele, o que eu vou ter ele é um autovalor de 2. Então, se eu fizer T aplicado em 0, 1, 1, vai dar 2 vezes 0, 1. Isso é a mesma coisa que dizer 0 vezes o primeiro vetor, mais 2 vezes esse, mais 0 vezes esse. Então, na segunda coluna entra 0, 2, 0. É a mesma coisa para o último. Quando você aplica, dá 3 vezes ele, que é 0 vezes o primeiro, mais 0 vezes o segundo, mais 3 vezes ele. Então, dá 0, 0, 3. A matriz de mudança de base correspondente, a matriz de mudança de base de beta para base canônica, é obtida simplesmente colocando os vetores nas colunas. Tá? Um detalhe muito importante então, nesse caso a matriz é diagonalizável. O operador é diagonalizável, tá? Porque a matriz na base beta você consegue tem uma base de autovetores, consequentemente nessa base de autovetores a matriz é diagonal. Uma coisa muito importante que eu tenho que chamar a atenção, porque muita gente se atrapalha nesse ponto, é que a ordem que os autovalores aparecem na diagonal aqui tem que ser exatamente a ordem que eles aparecem na base. Porque você está escrevendo a matriz de T nessa base. Então, o que está acontecendo com os vetores da base é que determina qual é a posição dos autovalores aqui. Tá? Da mesma maneira, evidentemente, as colunas da matriz de mudança de base dependem da posição dos três vetores na base.
No próximo vídeo, a gente vai falar sobre teorema espectral estendido para o caso de dimensão n.